Glória a Deus, estamos no ar mais um episódio do Pode Transbordar, o podcast que compartilha histórias reais de testemunhos sobrenaturais. E é isso que você vai ouvir aqui hoje, mais um testemunho sobrenatural. E o que Deus fez na vida desse e de todos os outros homens e mulheres de Deus que eu tenho entrevistado, o alvo é gerar fé no seu coração para que você creia que Deus vai fazer na sua vida também. E estamos aqui, o tema do podcast é Pode Transbordar, então você vai transbordar, você não vai ficar com um testemunho desse só para você. Então compartilha com todo mundo que você conhece, já clica aí no aviãozinho, já sai mandando o link em todos os seus grupos, interage nos comentários, vai falando um amém, um glória a Deus, um eu creio que vai ser assim na minha vida também, faz uma proclamação de fé, mas não fica mudo, parado aí, sem interagir não, é importante a sua interação. Estamos aqui e eu creio, né? Deus faz tudo por um propósito. Não acredito que a gente sai correndo, né, despretensiosamente. Então Deus vai unindo pessoas, principalmente para cumprir propósito. E eu estou aqui hoje com alguém que eu fui unido há muitos anos atrás, né? Uma amizade que nasceu, idas e vindas, e estamos aqui agora. Olha que bênção, eu entrevistando ele, para registrar aqui o testemunho, e hoje eu quero apresentar para vocês, e nós vamos ouvir a história do nosso querido irmão amado Hanib Richelli. E aí, meu querido, seja bem-vindo. Aleluia, pastor Rafael, que bênção. Obrigado por essa oportunidade, viu, pastor Rafael? Aquilo que Amém. Deus faz na nossa vida, cada oportunidade que nós temos de levar as mais pessoas para que a fé seja edificada, tem nada que paga isso. Então, fico muito agradecido por essa honra de poder deixar registrado, né, até para a minha geração, para os meus descendentes, Amém. aquilo que Deus construiu na minha vida, né? Glória a Amém. Deus. E ainda depois nós vamos ter que gravar outros para ir atualizando, né, o testemunho, porque tem muito mais coisa que com certeza Deus vai fazer, né? É verdade. Dia após dia, o Senhor, ele vai fazendo, eu chamo isso de arranjos, né? Os arranjos que Deus faz para te jogar no milagre. Amém. E no decorrer da nossa conversa, quem sabe, eu vou compartilhar várias coisas aqui. Amém. Então, o Hanib, o alvo aqui é porque de uma forma assim, bem, no pouco tempo que nós temos, né, para não ser aqueles podcasts assim, que toma o dia da pessoa, porque tem podcast aí que dá 5, 6 horas de programa, eu admiro, mas eu nunca consegui assistir, porque eu não tenho, infelizmente, esse tempo todo, assim. Mas eu creio que no tempo que nós temos aqui, o alvo é que quem está nos assistindo consiga ver aonde você estava e onde Sim. Deus colocou hoje, né? E o que Deus fez no meio desse caminho. Eu tenho um texto que me marca muito, né? Que é as últimas palavras de Davi, 2 Samuel, capítulo 23. E fala assim: são estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado. Ou seja, ele reconhecia que Deus havia exaltado ele, aonde ele estava e onde Deus o colocou, né? E ele continua falando do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O mavioso, aqui a palavra no original, significa aquele que viu a graça. Uau! Então, Amém. está terminando a vida falando, eu fui exaltado. Deus me exaltou, ele me tirou de uma posição, me colocou numa posição elevada. Eu sou esse que escreveu os salmos, mas eu sou esse principalmente que viu a graça de Deus. Não estou onde eu estou porque eu mereço. Então, acho que esse é um bom testemunho para a gente terminar a vida, né? Nós não estamos terminando, ainda tem muito mais coisas para Deus fazer. Aqui, Davi estava terminando a vida, mas eu acho que hoje já podemos testemunhar que temos visto a graça, né, Hanib? Pastor Rafael, eu vejo e eu sei que você toda semana vê os testemunhos dos improváveis, né? Eu sou um improvável, né? E o que eu acho maravilhoso é que eu tenho um testemunho de milagre que foi testemunhado por milhares de pessoas, dezenas de pessoas que presenciaram, né? Meus pastores, os irmãos em Cristo, presenciaram. Todas testemunhas oculares, né? Isso, que presenciaram, e inclusive teve um irmão que um dia chegou até mim e falou, mas como que isso aconteceu? Parece algo assim, é inusitado, é injusto. A gente conhece você, era incapaz de fazer, de acontecer o que Deus fez na sua vida, né? Como é que Deus pega um cara pobre, pobre, de Maré-Recife, que morava num barracão, que o pai era camelô, e de repente concede
uma fortuna, concede milhões, concede dinheiro para uma vida inteira. Você entendeu, pastor Rafael? Se isso não é milagre, eu não sei te explicar, porque foram arranjos que Deus fez, né? Eu posso Vamos, começar a compartilhar para a gente remir o tempo aqui? vamos, pode. Então, Eu quero que Deus te use para liberar fé, gerar fé no coração das pessoas, aleluia, assim como eu aleluia. sou extremamente abençoado e edificado quando eu ouço você. Amém. A mensagem que eu quero iniciar é: busque os arranjos de Deus. O arranjo de Deus, antes que eu inicie, o arranjo de Deus é aquelas conexões, é aquelas situações que Deus faz na sua vida para te colocar no milagre. Eu orava muito assim: Deus, me joga no milagre. Eu não sou capaz de te ouvir. Faz uma conexão, faz um arranjo para que eu seja colocado no milagre, né? E eu considero milagre aquele bercinho que Moisés foi colocado e no final o Moisés terminou sendo criado pela própria mãe remunerado. Eu considero arranjo O o arranjo, sonho que José, que o copeiro teve, o padeiro teve, depois o faraó teve, só para José ser exaltado. É aquele sonho, é aquela perturbação que Deus permitiu Saul ter, né? A Bíblia fala que até aquele demônio foi enviado da parte de Deus para perturbar Saul, só para Davi ser conhecido. Então eu posso ter todas as habilidades humanas, técnicas, aprender tudo, mas busca os arranjos, porque o arranjo nos leva a ter e a fazer o que nossa habilidade jamais conseguiria. Então, e isso é graça, né, Aníbal? Porque o que é favor, é graça? graça. Favor imerecido, né? É o que o pastor Aloysio fala. Qual que é o mérito que você tem de ganhar a corrida sendo pangaré? Né? Porque você não é o cavalo de raça que ganhou a corrida, o melhor, né, de todos. É o pior, é o último da fila e que ganhou. Por quê? E Porque no ganhou. final a glória não vai ficar para o cavalo, vai ficar para o cavaleiro, né? Vai ficar É para verdade. aquele que estava montando, né? Para aquele que fez o milagre em você. Né? Exatamente. Então, pastor Rafael, minha origem, né, eu tenho dois irmãos, né, e meu pai é muito pobre, né, meu pai era camelô. Eu vou contar de 98 para cá, porque eu já tinha morado em 5 cidades. Meu pai é um aventureiro tentando prosperar, sabe, tentando dar uma vida muito boa pra família, né. Quando eu cheguei em 98, foi quando eu cheguei, por exemplo, na Videira, né. Qual que era a minha situação em 1998? Eu tinha, acho que 14, 15 anos, se não me engano. Eu era muito pobre, morava no barracão no Jardim América, barracão de 5 cômodos, né, de favor. Meu pai era camelô e ele revezava entre ser pintor de meio-fio, camelô, então muito pobre, sabe? Sabe aqueles barracão que não tinha nem porta no meu quarto, era Pintor de meio aquelas fio não é porque ele cortinas, era. sabe, no pano. Rani, pintor de meio fio não é porque ele era muito baixinho, né? Porque isso daí é um tipo Não, de bullying, né? Ah, seu pintor de meio fio, pintor de rodapé. vivia de marmitex que o Crisa fornecia. Tinha época que a pobreza era tão acentuada que nós tirávamos a lâmpada da cozinha para tomar banho, sabe? Aquela coisa assim, bem Esse acentuada. também é E forte. eu Uma não lâmpada tinha, na casa, tem que remanejar a lâmpada. era mais ou menos esse perfil. E qual que era a minha busca, né? Eu ia para a igreja desesperadamente, porque a minha necessidade não era cura, a minha necessidade não era ser salvo, eu era salvo. Minha necessidade era prosperidade. Meu Deus, eu preciso de recursos. Eu preciso ser abençoado. Esse era o meu desejo. Então, eu costumo dizer que há uma diferença entre vontade e desejo. Uma pessoa tem desejo, pastor Rafael, aquilo busca, porque nunca existiu, nem vai existir, nem existe alguém que tenha buscado a Deus e não tenha encontrado. E eu tinha um hábito de todos os dias, 7 horas da manhã, ir lá para aquelas cadeirinhas amarelas, lá no Jardim América, atrás da tela, grudava naquelas cadeiras e chorava desesperadamente, igual um clamor de Ana: Deus, por favor, libera a tua bênção para mim, faz alguma coisa, eu preciso prosperar, eu preciso de uma oportunidade, né? E eu já estava o quê, com 17 anos, e muito pobre, né? Qual foi os arranjos que Deus fez na minha vida que se tornaram grandes milagres? Eu estava fazendo faculdade, ganhava um salário mínimo, fazendo faculdade de Direito, e um dia eu entro numa agência do Bradesco para fazer um empréstimo, pastor Rafael, para fazer um empréstimo, porque eu ganhava um salário mínimo, era uma dificuldade, para fazer um empréstimo para pagar minha mensalidade. Isso já 97, 98, mais ou menos. E eu estou lá
e o rapaz pega e fala o seguinte: olha, Aníbal, você faz um empréstimo, eu vou fazer um empréstimo para você, mas você precisa fazer um seguro. E eu falei: meu amigo, pelo amor de Deus, eu mal tenho condição de pagar um empréstimo, vou fazer um seguro, né? E eu sei que o rapaz falou assim: eu preciso bater uma meta, você faz esse seguro e eu vou te apresentar no banco para você tentar uma vaga aqui também. Eu falei: nossa, que maravilha. E nessa época, pastor, foi desse jeito, sabe? O cara Ele estava arrumou uma desesperado dívida mesmo para para bater uma você, meta. ele arrumou a dívida para você com a promessa de te indicar para o emprego. E olha o caminho que Deus faz até chegar onde eu cheguei depois. Pastor Rafael, eu sei que eu participei de uma seleção, fiz esse seguro, participei de uma seleção, e puseram lá para vender um pente para careca. Eu falei que o pente fazia nascer cabelo, eu sei que a psicóloga adorou meu argumento, e eu sei que eu entrei nesse banco para ser vendedor de seguro, corretor de seguro, né? Pastor Rafael, eu estou lá como corretor de seguro, fiz os treinamentos e eu passei 30 dias nesse banco, não vendi nenhum seguro, sabe? Nada, zero. Fui demitido por 30 dias, sabe? E o que é incrível, pastor Rafael, eu tinha uma doença na minha alma eu tinha um complexo de inferioridade muito grande dentro de mim, sabe? Muito grande. E como a pobreza me machucava muito, eu ia para a igreja, por exemplo, com a sapatilha furada, ajoelhava com os pés virados para a parede na hora dos apelos, para tampar o pé. E aí eu ficava muito constrangido. Então, quando os irmãos sempre pagando as minhas contas nas saídas à noite, havia uma ferida na minha alma de complexo de inferioridade muito grande. Então, eu era um cara muito irado, muito nervoso, sabe? Deus precisava curar isso. E Deus permitiu 3 situações Era, inusitadas era uma, era uma forma de defesa, era atacar, né? para Você, atacar. você se defendia atacando, né? Para tentar, de alguma maneira, equilibrar a autoestima. Já Eu lembro do passei pastor, por isso. lembro do pastor Naú falar assim: irmão, você calado está em confusão. Eu era o cara era muito irado. E aí Deus permitiu 3 situações para curar essa ferida, pastor Rafael. A primeira situação que Deus permitiu foi que eu fui para o Habib's e só tinha dinheiro para comprar um quibe só. E eu sentei lá e cheguei no Habib's, né, tô lá, por favor, um ketchup, por favor. Aí a moça pegou e falou assim: moço, quem compra um quibe aqui não tem direito a ketchup. Irmão, aquilo para mim foi igual um tapa na cara. Sabe? Aí, o que que veio dentro de mim? Pobre não tem vez, pobre não adianta, e pobre, aquele negócio de pobre. Eu sei que eu bati nessa mesa e, pessoal, pelo amor de Deus, essa empresa rica, estão me negando ketchup, isso é um absurdo. E fiz um pampeiro nesse rabito, sabe? Aí a Meu mulher Deus. veio com a mão cheia de ketchup para me comer, e o Espírito Santo falando, né? Muda isso e tal, né? E aí, uma segunda situação que Deus permitiu, pastor Rafael. Eu estava no ponto de coletivo, o ônibus parou e eu fiquei de frente para a porta de trás do coletivo. Ou seja, o motorista não me viu. Não era mais fácil, pastor Rafael, eu ir lá correr para a porta da frente? Não, irmão, eu fiquei irado. Pobre não tem vez. É muita humilhação, além de eu não ter carro e sabe aquela coisa dentro de mim. E aí eu, irmão, sabe aquele dedo horroroso que quando o carnal tá nervoso levanta? Só que aí quem desce na porta e veio com aquela mão é a Francis, que era minha líder de célula, irmão. Que demais, velho. E aí eu, ai, que vergonha, passei aquela humilhação ali. Depois foi uma vergonha muito grande. A irmã, calma, irmão, a gente é carnal mesmo. Deus vai te mudar, calma, irmão, sabe? Aí, Ah, a terceira situação que Deus permitiu foi que eu estava na faculdade, e aí eu só tinha um horário para fazer a faculdade, e eu trabalhava de meia-noite às 6 da manhã. Então, eu tinha um horário lá que era muito curto para fazer um trabalho. Eu estou lá na faculdade fazendo um trabalho, e chegou a você secretária e falou: estava trabalhando aonde nessa época de era madrugada? Panarello, era uma distribuidora de remédio. Eu trabalhava fazendo rastreamento via satélite, sabe? Aqueles rastreamentos na época. Trabalhava lá num setor de meia-noite às 6 da manhã. Então, eu ficava monitorando, sabe? Era só ficar olhando as bolinhas.
Aí, se acontecesse alguma coisa, eu tinha que apertar um botão de pânico. Não fazia mais nada. Desculpa. Aí, pastor Rafael. Então, eu só tinha um horário para fazer esse trabalho. E eu tô lá, irmão, fazendo o trabalho. Chega a moça da biblioteca e fala: olha, senhor Aníbal, eu vou precisar fechar a biblioteca porque eu tenho que ir para o almoço. Eu falei, mas como uma biblioteca de uma faculdade, estava na faculdade de Anhanguera, né? Como uma biblioteca vai fechar por causa que não tem funcionário? Isso é um absurdo. E sabe aquela ira do pobre, né? Pobre não tem vez, não Pobre posso não nem tem ler meu vez. livro. É uma série de doenças na alma, né? E aí, pastor Rafael, não vou sair daqui não, minha senhora. Jamais, isso é um absurdo. Eu tenho só hoje para entregar meu trabalho, daqui eu não saio. Mas faço ter saído, depois voltado, né? Ai, meu Aí, tranca Deus. dentro da biblioteca, irmão. Trancou e foi almoçar. Aquilo para mim foi irmão, pensa um crente quebrando a biblioteca, irmão, chutando os códigos penal. Eu fiquei nervoso e derrubei aquela cadeira, aquelas mesas. Meu Pelo Deus. amor de Deus, irmão. Sério, foi feio, viu? E a mulher desceu um pouco, porque viu o barulho, falou, calma, senhor Ranebe, calma, pelo amor de Deus. Ah, isso aqui é um absurdo. Calma, pelo amor de Deus, calma, tudo bem, o senhor está certo, nós tínhamos que ter um funcionário mesmo. Mas aí eu fiquei conhecido um bom tempo aí como um rapaz que causou uma confusão na biblioteca, né? Mas teve um irmão muito precioso, ele falou o seguinte, pastor Rafael, depois dessa situação, eu tive um encontro com esse irmão, e ele falou o seguinte, irmão, por que você não serve a Jesus só porque você é salvo? Se Jesus não fizer mais nada na sua vida, você daria a vida dele, todos os seus dias de vida, só porque você é salvo, só porque a graça te alcançou, já não é o Ah, suficiente. Irmão, aquilo foi tão precioso para mim, que mudou, sim, dentro de mim completamente, sabe, pastor Rafael? E eu comecei a adorar a Deus. Eu fui liderar uma célula, levei essa célula para o barracão, porque eu era salvo. Mas não deixei de desejar, não deixei de orar, não deixei de buscar. Mas a minha relação com Deus mudou poderosamente, sabe? bom. E aí Deus começou a construir. Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil, elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração, para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares, além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site ou através de nossas redes sociais. Então, eu fiquei um mês no Bradesco, né? Depois, quando eu estava lá na Panarello e fui lá fazer esse empréstimo, né? E o cara foi, me deu a oportunidade, com 30 dias eu fui mandado embora porque não tinha vendido nada. E olha o arranjo de Deus, pastor Rafael. Eu estava eu estava na videira, demitido, adorando a Deus. Quando eu olho para trás, eu vejo um senhor de cabelo grisalho, o nome dele era Pires. E eu falei, eu conheço esse senhor. Aí eu corri, sabe, no final do culto, procurei, mas senhor, eu conheço o senhor, não sei da onde, de onde eu te conheço? Ele falou, você deve me conhecer do Bradesco. Ele era o superintendente da Bradesco Vida e Previdência, alguém muito importante, sabe? Ele tinha ido lá por causa do programa de televisão e tinha gostado daquele ambiente. Aí eu falei, rapaz, me colocaram lá, eu achei que eu ia ser um caixinha, puseram para vender seguro, e eu não vendi nada, eu fui demitido daquilo lá e tal. E ele falou, mas como assim? Ele era inspetor-geral, falou, deixa eu, vai amanhã que eu vou estar numa agência e você vai me contar essa história. Aí eu me concertei com ele lá, fui para lá, e eu na expectativa, esse cara vai me arrumar um emprego de caixa, irmão, eu queria ser caixa, ganhar meu salário fixo. Essa era a questão, né? Só no... Só que eu, só que aí, pastor Rafael, o inspetor pegou e falou o seguinte, mas olha, não foi certo o que fez isso. E ele pegou e falou, eu vou voltar você para lá, eu vou ligar para o superintendente agora. Eu falei, Jesus do céu, viver de comissão, esse irmão, esse rapaz não está entendendo, né? Aí ele ligou para o superintendente na época, falou, olha, o rapaz esteve aí, volta ele para aí, dá uma oportunidade, treina ele.
eu pego, ele fala, vai lá agora que o rapaz vai te dar uma nova oportunidade. Pastor Rafael, eu saí de lá tão frustrado, porque eu falei, eu fui lá para não fazer uma desfeita para o rapaz, porque em algum momento eu poderia ter uma oportunidade, e fui lá para dispensar e explicar para o homem. Falei, não, moço, aconteceu algo aqui e tal. Quando eu entro lá na sucursal, na 24 de outubro, o superintendente solta um xingamento, rapaz, sabe? Caramba, ele falou outro nome. O que você foi chorar para inspetor? Rapaz, você vai passar fome aqui, moço. Você não vendeu nada, você não tem perfil. Aí, quando eu ia falar para ele, ele falou, senta aí que eu vou falar com você depois da reunião. Aí ele foi para a reunião, eu tô lá, sentado, irmão, esperando para explicar para o homem que eu não queria aquilo dali para minha vida, né? Quando ele saiu, pastor Rafael, ele falou o seguinte, olha, ele saiu da reunião, chamou um rapaz chamado Cleiton, e falou assim, vem cá, Cleiton, seu sonho é ser supervisor do banco, não é, meu irmão? Tá vendo aquele rapaz sentado ali? A supervisora fulano de tal mandou ele embora. Se você fizer daquele rapaz, e o inspetor, eu nem sei como é que foi, o Pires mandou voltar ele para cá. Se você fizer dele um vendedor, eu te promovo a supervisor. Uau. Rapaz, aquele homem veio, irmão, grudou em mim aqui, segurou e falou, meu campeão. Rapaz, foi de jeito nenhum, rapaz, você não vai sair daqui não, minha vaga tá na sua mão, esse negócio de, você tá parecendo aquele Ema, ô céu, ô vida, ô céu, que negócio é esse, rapaz? Vamos ali num lugar, vamos comprar umas roupas, esse cara grudou em mim de uma forma tão violenta, pastor Rafael, ele falou, vai lá, pega aquele cliente, rapaz, você tá muito para baixo, senta esse cliente na mesa, vende esse produto, sabe? Ele foi me ensinando. De forma, pastor Rafael, que eu prosperei muito como corretor de seguro. Mas eu Uau. não sabia o que Deus estava planejando lá na frente. Eu cheguei a ganhar, assim, sabe, irmão? Eu tinha um salário de uns 8 mil, se fosse hoje, uns 7 mil, 10 mil, sabe? Um salário que já melhorou bastante a minha vida, a minha família, sabe? E aí, quando foi 2004, pastor Rafael, 2004, eu estava com 25 anos de idade e morando no mesmo barracão, mas já com uma renda bem legal, né? No Bradesco. Eu sujo meu nome, irmão, porque eu tinha comprado um apartamento, a prestação. Olha, vai vendo os arranjos de Deus, porque pobre é o seguinte: se ele grudou na oportunidade, ele morre com ela, ele não solta de jeito nenhum, sabe? Então, eu sujei meu nome, porque eu comprei a prestação, encheram a minha agência de gente, a renda caiu, eu sujei o nome e fui demitido por restrição financeira. Nisso eu já tinha formado em Direito, porque No eu total, estava você ficou quanto tempo lá no Bradesco? de 99 a 2004, certo? 5 anos. 99 a 2004, Eu entrei lá mais ou menos estava com 18, 19 anos de idade, foi quando eu entrei lá, tive até que emancipar na época, fazer uma emancipação. Então, beleza. Até porque, pastor Rafael, primeiro, eu chamo Hanib Risselli, irmão, é a incoerência da incoerência, sabe? É uma confusão nas audiências, irmão. Pelo amor de Deus, que hoje eu sou advogado, né? Mas como é que alguém, o povo fica perguntando, como é que alguém, meu pai, pôr o nome de Hanib, né? Você já viu que pobre coloca o nome no filho de Michael Jackson? Teve até o Xerox. Teve um cara que colocou o nome do filho dele de Xerox. Então, Hanib Risselli, não tenho nada de árabe, nada de italiano, irmão. Sou goiano, irmão, né? Pelo amor de Deus. Mas acontece, né? Então, aí, pastor Rafael, sou demitido, e com 3 meses de demitido, pastor Rafael, tentei ser vendedor da Brasil Telecom na época. Irmão, eu estou descendo a Avenida T9, eu recebo uma ligação de uma pessoa falando, olha, eu gostaria de processar o banco, assim, assim, e tal, você não conhece nenhum advogado e tal, desse jeito. E eu falei, não, pode deixar que eu vou te apresentar, o fulano. Era alguém que me conhecia de lá, assim, e tinha, achava, assim, que eu seria alguém do direito, poderia indicar alguém, né? Quando eu desliguei aquele telefone, pastor Rafael, o Espírito Santo falou no meu coração de uma forma tão forte, sabe? Falou, é para você ser advogado, é para você fazer causa. Caiu para mim.
E eu achei que eu tinha formado no curso errado, né? Porque eu achei que eu tinha formado no curso errado. E aí, pastor Rafael, eu retorno a ligação para aquele senhor e falo, olha, eu posso fazer sua ação. Ah, mas você pode fazer minha ação? Posso. Onde é que... Oi, mas você é advogado? Eu falei, sim, eu formei em Direito. Eu formei em Direito, falei para ele, né? Mas onde é que é seu escritório? Eu falei, vamos encontrar amanhã às 10 horas no tribunal? Porque eu já te atendo lá. Pastor Rafael não sabia nada de direito, sabe? Uau. Eu peguei, pastor Rafael, e fui lá para esse tribunal. E apresentei o tribunal para o cliente, irmão, ali a audiência, ali não sei, sabe, pus um terninho bem bonitinho, atendi na sala da OAB e tal. E aquele senhor ficou assim, achando maravilhoso, sabe? Nossa, que legal, faz a minha causa. Então traz os documentos. Aí ele queria me encontrar, eu falo, vamos lá no tribunal. Lá no tribunal. Aí, pastor Rafael, eu com aquela causa na mão, sem ter nenhum parente advogado, nem ninguém. E aí, olha o arranjo de Deus, eu atendia no meu escritório um grande advogado chamado Dr. Jupiano Chaves Cortez, vários livros, No sabe? escritório Levava não, cafezinho, na agência que você trabalhava. lá no Bradesco. Eu atendia, levava cafezinho para ele e tal, atendia ele muito bem. Ah, tem o doutor Jupiano. Oh, rapaz, eu vou lá. Doutor Jupiano, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer essa causa. E ele é um grande advogado, uma equipe maravilhosa. Eu ia nos juízes, doutor, como é que é isso? Assim, assim, os juízes foram me ajudando, dando dica, é assim, olha, a audiência é assim, a audiência é assim. Né? Eu sei, pastor Rafael, que é, eu, eu, eu fiz essa ação, arrumei um, um amigo que já entendia para fazer junto comigo essa ação na audiência. Na minha, numa das primeiras audiências minha, pastor Rafael, que depois vieram outras, eu recebi essa ação, pastor Rafael, com 11 meses. Ela tinha dado mais de 650 mil reais, ou seja, tinha Uau. caído em 2005 na minha conta 120 mil de honorário. Uau. Irmão, aquilo para mim foi um milagre enorme, sabe? E foi um negócio assim, sobrenatural, sabe? Eu Mas costumo dizer. teve uma questão da audiência também, que você tinha, você está falando de arranjos de Deus, mas você tinha um tipo de desarranjo aí também, não é? Teve, pastor Rafael. Aí, olha, eu falo que nessa época, vou contar, eu falo que nessa época, pastor Rafael, foi quando aí eu costumava dizer que eu corolei. Irmãos, corolei, meus irmãos. Falava, no, né? Comprei Corolla. Eu falava que tinha corolado. Corolei. Eu pregava que os irmãos tinham que corolar, sabe, uma hora. Aí, pastor Rafael, eu peguei, na primeira audiência, olha o mico, pastor Rafael. Nenhum advogado faz pergunta para o reclamante na causa trabalhista, né? Ele faz para a parte contrária. Eu não posso perguntar para o meu cliente. Eu tinha aprendido que se o juiz negasse, tinha que constar em ata. Excelência, eu gostaria de fazer uma pergunta para o reclamante. O juiz achou aquilo estranho, né? Falou, mas o senhor vai fazer uma pergunta para o próprio constituinte? Eu, nervoso demais, pensei que estava perguntando da Constituição. Eu falei, como é que é? Falou, o senhor quer indagar o seu cliente? Sim, excelência. Inclusive, caso Vossa Excelência indeferir, podia constar em ato o indeferimento. Ah, o senhor ainda quer que conste, doutor. Ah, o senhor quer que conste. Doutor, o senhor está no uso de todas as faculdades mentais? Ai, amado. Eu falei, faculdade? Sabe assim, voada. O juiz viu que eu era um tonga-monga, né? O juiz viu que era um tonga-monga e ele começou a fazer a causa para mim. Sabe quando o juiz mesmo vai conduzindo, fazendo as perguntas? Eu fiquei ali só desfrutando, sabe? Ele fez tudo, né? E depois disso, pastor Rafael, eu fui divulgado, sabe? Deus me divulgou de uma forma sobrenatural, irmão. Pastor Rafael, de 2005 a quando eu cheguei com 30 anos, Deus já tinha me dado mais de 10 milhões de reais em honorário. Tem Uau, em lógica. 5 anos. Em Que loucura. 5 anos, Deus me deu dinheiro para a vida inteira. Quando eu cheguei em 2009, eu inteirei 30 anos. Eu tenho até hoje, fica bem lá, no armário ali, o envelope
Quando eu fiz as contas, eu falei, meu Deus do céu, não tem cabimento uma coisa dessa. Trabalhei igual um condenado, montei escritório, contratei uma equipe, fiz o melhor, sabe, pastor Rafael? Deus me deu uma habilidade na área jurídica e foi algo sobrenatural, de Deus mesmo, unção. Deus me dava estratégia de madrugada, coisas inusitadas que o Senhor me ensinava, sabe? Assim, um negócio muito perfeito, muito bom, sabe? E aí, pastor Rafael, quando chegou em 2009, né? Eu estava com 30 anos, casei, né, minha esposa, Aline, eu sou uma esposa maravilhosa, linda, nem mereço, sabe? Tenho 2 filhos. Quando chegou em 2009, pastor Rafael, eu estava numa conferência de crianças e eu estava na cadeira, estava um grupo Atmosfera da Adoração ministrando e eu orando, falando, Deus, por que o Senhor nunca abençoou meu pai, sabe? Porque meu pai foi Essa nasceu no história é forte. o meu pai é um homem de Deus, um homem tão fiel ao Senhor, e o Senhor nunca abençoou ele, né? Eu que fui abençoado, assim, e desse jeito. E na época da pobreza, pastor Rafael, como eu era um universitário, eu tinha argumentos que meu pai, um homem sem instrução, um universitário vence ele no argumento. E eu falava, pai, o senhor tem pecado, pai, o senhor guarda pecado, o senhor já traiu minha mãe, o senhor fez alguma lambança, porque não é possível, como é que Deus não te abençoa? Então Deus não existe, não podemos dar descarga na palavra de Deus, que a Bíblia não é verdade, o senhor nunca conseguiu ganhar mais do que um salário mínimo e meio, sua família vive nesse barracão de favor, pai, não é possível, sabe? Meu pai emocionava, reunia aquela família ali naquela salinha, e ele fazia o seguinte, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, sabe? E cantava, só cantava. Só que ele terminava e falou, olha, filhos, eu não sei, falava para nós, né? Eu não sei por que Deus não me abençoa, eu não tenho nada. Eu só conheço uma mulher na minha vida, essa sua mãe. As minhas mãos nunca tocaram outra mulher, entendeu, pastor Rafael? E quando batia aquela revolta, sabe, eu descarregava. E eu tô lá na conferência, já muito bem de vida, já assim, é, Deus chegou a me dar mais de 50 imóveis, fazenda, eu tô lá, sabe, assim, eu tinha abençoado meu pai, o Espírito Santo, aí eu peguei e falei, né? O Espírito Santo falou de fato naquela conferência, estou lá de joelho debaixo daquela cadeira, e chorando, e sem entender, havia uma incógnita, o Espírito Santo falou, de fato, seu pai foi tão fiel, ele serviu tanto a mim, eu amei tanto ele que eu te abençoei, sabe? Nossa, pastor Rafael, foi forte. Aí, meu Deus do céu, aquilo me encheu de tanta graça, falei, Deus, ele me visita mesmo, a fidelidade do pai, o favor. E tanto é que aí meu pai foi muito honrado, sabe, pastor Rafael, porque eu dei casa muito boa para ele, dado no nome dele, para ser herança para os filhos. Casa com piscina, casa toda decorada, casa maravilhosa. Dei salas comerciais para meu pai desde 2009, que ele nunca mais trabalhou. O pai aposentou antes dos 60, assim, com rendas mensais. Deus me deu essa oportunidade de abençoar, né? Eu costumo dizer que todo recurso que Deus nos dá é visando o reino, visando almas. É visando prover, nós temos que ter uma visão de provedor. Tem muita gente sendo provida e deixando de ser provedor. Tem muita gente Mas, sustentada Aníbal, e deixando de ser sustentador. te falar algo aqui que eu falei um tempo desse para trás, não lembro aonde que eu falei, né? Mas você sabe, acho que foi no Seminário dos Empreendedores, no encerramento, quando eu falei sobre honra. Porque é o seguinte, a Bíblia trata a honra como uma dívida. Romanos 13 deixa bem claro, você vai pagar todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então a honra é uma dívida. Deus manda a gente honrar pai e mãe só por ser pai e mãe, não condiciona se for um bom pai, uma boa mãe, você vai honrar só porque é o seu pai e a sua mãe. E assim você vai honrar também as autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. E aí, qual que é o entendimento que a gente tem, né? E quando você conta essa história, só reafirma isso, né? É que Deus te dá condições de pagar a sua dívida. Porque você tem uma dívida de honra, você tem que pagar essa dívida de honra para o seu pai.
Só que é Deus como seu pai, acima do seu pai natural, que te dá condições de pagar sua dívida de honra. E aí eu usei a ilustração igual nossos filhos na escola, né? Meu filho na escola videira, eu vou lá e eu ponho crédito na lanchonete lá, põe R$ 300 aí. E aí ele vai comendo aquele dinheiro no lanche, no intervalo, todos os dias. Mas chega uma hora que, de repente, acabou, né, o crédito, e eu não fui lá repor, e aí, por ser eu, né, 3 filhos na escola, 15 anos pondo menino lá, sou pastor, então eu tenho um crédito, vamos colocar assim, que aí ele deixa o menino pegar fiado. Não, pode pegar aí que depois seu pai acerta. E aí, um dia Deus falou isso comigo, claramente, porque meu filho, na hora que ele está lá pegando o salgado na hora do intervalo da aula, ele não está preocupado como que eu vou ganhar dinheiro para pagar agora esse salgado. Eu tô com a dívida agora, eu estou devendo R$ 9, um salgado e um suco e um bombom, R$ 9. Da onde que eu vou arrumar esses R$ 9? Ele não está preocupado. Por quê? Porque ele tem um pai que paga as dívidas dele. Né? E aí depois chego eu lá e quito essa conta, né? E Deus falou isso comigo claramente: nós temos uma dívida de honra e Deus vem pagando ela para nós. A única coisa que nós temos que fazer é reconhecê-la, porque Deus não vai pagar uma dívida que a gente não reconhece. Enquanto você não reconhece que deve, Deus não paga. Enquanto você não entende o que é honra e você não tem no seu coração esse desejo: eu quero prosperar para poder honrar, eu quero prosperar para poder abençoar meus pais, eu quero prosperar para poder investir na obra, eu quero prosperar para que mais pessoas sejam alcançadas. Enquanto você não reconhece que tem essa dívida, Deus não paga ela, porque ele espera você reconhecer. Deus não sai pagando dívida que o filho dele não reconhece. Mas na hora que você reconhece, que você fala: não, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho que honrar meus pais, indiferente se são bons ou não, se foram bons ou não, indiferente se tem pecado ou não tem, porque pecado todo mundo tem, indiferente de qualquer coisa, eu vou honrar meu pastor, eu vou honrar meus pais, eu vou honrar as autoridades. Na hora que você reconhece a dívida, aí Deus libera uma unção específica de prosperidade na sua vida, para que você possa vir quitando todas essas dívidas. E eu vejo isso visivelmente na sua vida. Glória a Deus. E, pastor Rafael, eu costumo dizer o seguinte, que Deus não está procurando recursos, ele tem muitos recursos, ele está procurando fidelidade, ele está procurando coração adorador. Nós precisamos ter esse nível de fidelidade, ofertas, abençoar a igreja, dízimo, isso tem que ser um hábito de fé. Por que muitas pessoas têm dificuldade de ofertar? Por que muitas pessoas têm dificuldade de dizimar? É porque não ama. Você não percebeu que é amado e que precisa amar o reino. E Deus vai depositar. Deus não deposita em banco que não saca, isso é uma questão óbvia. Por que Deus faria depósito na minha vida, irmão? Onde Deus está fazendo depósitos financeiros para sustentar a obra, para sustentar pessoas, para abençoar necessitados? Nós temos que colocar uma missão e falar: Deus, me transforma numa coluna, deposita recursos na minha vida, porque para Deus uma chave de fenda, uma latinha de extrato de tomate, um avião é um monte de lata, não tem valor nenhum. Muda nada. Deus quer que nós tenhamos um hábito de fidelidade. Não é um dia de fidelidade, é uma vida reiterada de fidelidade. Né? Eu acho que Deus quer levantar esses bancos espirituais para Deus fazer depósitos, transferências financeiras, e deixa que Deus vai fazer arranjo. Faça, estude, busque, mas peça a Deus para te jogar no milagre. Eu fui jogado no milagre. 2017, pastor Rafael, quando eu já estava pronto para mim dar uma desacelerada, porque em 2009 eu ganhei muito dinheiro para frente, fui ganhando. De 2009, você falou, até lá já tinha dado 10 milhões, mas aí Deus não fechou a torneira, Deus continuou abençoando. Irmão, meu Deus do céu, Deus não ficou pobre por ter te dado 10 milhões. Não, pastor Rafael, não. Foi. E eu sei, pastor Rafael, que e na época esse valor era. Tanto é que eu comprei fazenda, irmão. Deus fez tanto arranjo que se eu fosse testemunhar aqui, irmão, as coisas. Essa fazenda que Deus me deu lá em Bom Jardim, que foi lá, eu estava comprado, eu estava entupido de ações do Banco Pan-Americano, e mais ou menos 40 dias antes daquele escândalo que ocorreu com o parente do Silvio Santos lá, que fez as ações despencarem, estava R$17, caiu para R$2, ou seja, seria um prejuízo enorme. Me liga meu tio,
dizendo, ô, sobrinho, compra uma fazenda aqui. Eu falei, fazenda não tem nada a ver comigo, mas tá tão barato, sobrinho, compra, compra. Eu falei, não, meu tio, tem nada a ver. Compra para você vender, porque você vai ganhar dinheiro. Aí eu dormi, irmão. Eu costumo dizer, né, que existe o sacerdote, Deus nos deu a unção de sacerdote e de rei. O rei recebe provisão, o sacerdote recebe visão, né? E quando você está em comunhão com Deus, você vai receber direção de Deus, a direção para os negócios. Senão é só carne decidindo, irmão, é só cabeça na parede. Em Tem hora matemática humana não é igual a do céu, né? A do céu é totalmente oposta. nós temos que fechar para balanço em alguns momentos, joelhar, se consagrar e buscar uma direção para negócio, direção para casamento, direção, né? E aí eu durmo e amanheço com muita vontade de ter uma fazenda. Eu pensei, foi na hipótese assim do meu pai, passarinho, tal. Foi mato, vai ser legal. Eu pensei na parte, sabe assim, eu liguei pro tio, falei, meu tio, pode comprar uma fazenda aí. Ah, mas você não vai ver? Eu falei, mas não entendo, o que adianta eu ver? Você acredita que ele que assinou o contrato, eu paguei, baixei as ações do Banco Pan-Americano, comprei essa fazenda, pastor Rafael, 40 dias depois, irmão, as ações despencam de 17 para R$ 2. Eu teria perdido, eu acho que uns 80%, né? 17 para R$ 2, 80% do meu capital teria perdido, ou seja, a Meu Deus. direção de Deus, o arranjo de Deus me livrou do prejuízo, sabe? E aí a 2017, fazenda, não, mas te livrou do prejuízo no Pan-Americano, mas e a fazenda? Porque então, pastor Rafael, multiplicou. a fazenda é uma região de minério, irmão. A Vale do Rio Doce é dona do subsolo, tem todo um projeto. Aquilo virou uma fonte de lazer para minha família, de prosperidade, de pecuária. Deus, ele vai ampliando as suas oportunidades, né? É graça de Deus, são os arranjos sobrenaturais do Senhor. Eu sei, pastor Rafael, que chegou 2017, já tinha mais de 50 imóveis, já tinha muita coisa, sabe? Assim, já estava muito abençoado e eu estava pensando em dar uma desacelerada na advocacia e dedicar ao mercado financeiro, que é a minha paixão, né? Bolsa de valores. E aí, pastor Rafael, olha que arranjo. A, começaram a aprovar a lei de terceirização, a reforma trabalhista. Quando foi no mês de março, a reforma foi aprovada em novembro, entrou em vigor. Quando foi em março de 2017, comecei a receber ligação do Brasil inteiro de pessoas me perguntando como é que faz, como é que faz. Eu falei, olha, rapaz, eu não posso te garantir. Se trabalhou aí 15 anos, 20 anos, se você tem intenção de sair, eu não posso te garantir que eu possa ganhar essa ação. Pode até que ganhe, mas eu não posso te dar essa palavra. Pastor Rafael, pelo amor de Deus, irmão, mas foi tanta gente saindo para entrar com causa. Irmão, mas foi tanta ação. De 2017 para cá, Deus me deu mais ação do que ele já tinha me dado a vida inteira. De 2004 a 2017, teve uma quantidade. Aí de 2017 para cá deu mais do que de 2004 a 2017. Deu mais porque os maiores vendedores, os melhores, não queriam apostar a vida inteira, ficar lá. Eu falei, é minha chance, é agora ou nunca. Pastor Rafael, eu fui para Bahia, fui para Belém, fiquei quase doido da cabeça de tanta audiência. Mandei causa para os amigos, mandei causa. Quando chegou no último dia, que essas pessoas começaram a protocolar ações antes da reforma, para garantir o direito antes da reforma. E foi impressionante porque eu não tinha como mais, não tinha como, irmão, eu nunca vi um negócio desse. Eu dispensava senhoras e senhores, olha, eu não tenho a mínima condição. Meu escritório não dá. Vou te indicar uma pessoa, não, mas eu quero o senhor, não tem jeito. Fui para o Maranhão, fui para Macapá, Bahia. Meu Deus do céu, irmão, mas eu trabalhei, misericórdia. Chegou 2022, 2021, deu um estresse tão grande de tanto trabalho. E aí, como é que eu podia fazer esse tanto de audiência? Eu pegava a causa da Bahia, protocolava no Maranhão só para ganhar tempo e depois pedia para o juiz remeter para lá para ir conseguindo ajustado. Eu só me dando estratégias e com uma equipe muito boa no escritório. Mas eu não podia ampliar essa equipe porque é uma ação muito específica, era muito perigoso eu contratar novato, é a vida daquela pessoa. E aí Deus me abençoou poderosamente, né?
grande parte das ações eu não recebi ainda porque entrou pandemia, mas de forma que hoje eu estou um pouco desacelerado nas ações, até porque no ano de 2021 eu já estava ficando de cueca para fazer petição, não dava conta de a roupa encostar aqui, eu fiquei muito sonso, sabe, pastor Rafael? Porque eu já sou sonso de natureza, mas como eu trabalhei demais, eu acabei ficando mais sonso ainda, né? Sonso mesmo, sonso de estar no culto e pôr a mão aqui, ó, levantar a mão adorando, porque a cabeça ligou com o louvor, sabe? E aí, pô, eu tô com a mão aqui, tá no meio. Então, Jesus, Oh, obrigado. Senhor. Aí, então, pastor Rafael, aí hoje eu estou no mercado financeiro, né? Também, graças a Deus, eu amo a bolsa, gosto mais da bolsa de valores, e esse é o milagre. A palavra que eu deixo para cada pessoa, os meus filhos, se algum dia eles verem se Jesus não vier, eles verem essa live tão preciosa, é que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem. O maior patrimônio que Deus tem é o que Deus construiu de testemunho dentro de mim. Não é os Uau. bens, é o que tem dentro. Né? Foi Jesus que falou isso. Não, então, o mundo valoriza bens. O Senhor valoriza esses tesouros que tem dentro de nós. E o mesmo Deus que fez esse milagre em um improvável, que foi jogado nos milagres, pode fazer o mesmo na vida de cada irmão, cada irmã, cada amigo que tiver vendo essa mensagem. A fidelidade, para mim, é o maior patrimônio que o ser humano pode ter, é a fidelidade ao Senhor. Né? É isso aí, pastor. Estamos aqui hoje na GO 060, onde está sendo construída a nova sede do Grupo Ener Solar. O Grupo Ener Solar foi constituído em 2014 com foco em implantação de usina solar. Hoje contamos com uma equipe de mais de 600 colaboradores capacitados e treinados para a entrega dos nossos serviços finais. Estamos com o processo de implantação da ISO 9001, 14001 e 45001 para garantir, assim, um serviço final de qualidade, focando também na segurança e meio ambiente para os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Hoje o Grupo Ener Solar atende aos nossos clientes com vários tipos de serviços, sendo eles estudos geotécnicos, engenharia de projetos executivos, construção civil e terraplenagem, instalações eletromecânicos e comissionamento. Com esse time, a Ener Solar proporciona aos seus clientes resultados satisfatórios, desde o início até a finalização do projeto. Aníbal, aí um outro testemunho é que você não rodou o Brasil só para fazer audiência, né? Você rodou o Brasil também para dar testemunho, para pregar, para plantar igreja, para fazer muita obra de Deus, né? Eu sempre fiz um seminário de 2 dias nas igrejas, né? Onde eu compartilho uma série de princípios, né? Aí em 2014, eu fiquei viajando, 2012, 2013, 2014, as grandes videiras, Rio de Janeiro, Aracaju, Salvador, Cuiabá, todas eu fiz esse seminário. Aí, quando chegou 2017, 2017 mais ou menos, eu não tive mais condição devido a esse acúmulo de momento que Deus... Tem vezes que Deus te dá um suprimento que transborda toda a capacidade, né? Deus te deu aquele momento. E é momento de trabalhar mesmo, né? Eu não adoeci, não aconteceu nada disso, não tomei remédio, nada não. Mas o corpo sentiu, o psicológico, né? Sentiu bastante. Mas foi um tempo de uma colheita sobrenatural. Então,
Que não só gerou colheitas na ocasião, como garantiu colheitas para frente, né? Para frente, pastor Rafael. Tem Uma muita vida coisa para inteira, colher. com certeza, pastor Rafael. Eu estou É. na videira desde 98, pastor Luiz me batizou, fez meu casamento, tenho uma dívida com o pastor Luiz. Pastor Rafael, as maiores riquezas estão nas palavras. Irmão, o que eu mais fiz foi transcrever as palavras, que eu não queria só ouvir, eu queria aprender a pregar as palavras. Eu acho que esse é o maior tesouro. Você já pensou uma pessoa pega as palavras, pega as ministrações e alimenta daquelas palavras? Porque existe um princípio de formação. Como é que a gente vira advogado? Primeiro nós somos ativados, depois nós somos educados e depois nós somos formados. Quando o apóstolo Paulo disse que ele sofria dores de parto até ver Cristo formado nos irmãos, ele queria ver Cristo. E a formação de Cristo vem desse alimento. Eu preciso ouvir a palavra para gerar fé, e aí porções de Cristo vai sendo formado em nós. Existem áreas da nossa vida que Cristo foi formado. Nós estamos... Por que eu não tenho dificuldade com semeadura? Porque Cristo foi formado na minha vida nessa área. Deus formou isso, não é de mim. Deus não confia no Ranib, Deus confia no Cristo no Ranib. É porque, como diz lá em 1 João, né? Porque tal qual ele é, também nós somos. Então, naquilo que ele é em nós, a gente não tem dificuldade de ser como ele, né? Então, na medida que ele foi formado na sua vida na questão da generosidade para semear, então você é tal qual ele é. Ele é generoso, você também consegue ser generoso nele. Na medida que ele foi formado em você, no seu temperamento, ele é manso. Então você vai ser manso expressando ele. Então, na medida que Cristo vai se formando, vai sendo formado em nós, como você falou, vai ser natural expressá-lo, porque tem a ver com a nossa natureza. Eu falei disso na live que eu fiz essa semana, contando o meu testemunho. Aí foi invertido, eu fui o entrevistado, contando o meu testemunho com meu pai, né, toda a questão do perdão, da restauração. Mas eu falei isso e uma pessoa mandou uma mensagem no direct muito, muito, muito incomodada, porque eu falei que para quem não é filho de Deus, o perdão não está disponível. Por quê? Porque não faz parte da natureza do homem caído o perdão. Não consegue, ele não consegue perdoar, ele consegue desculpar, releva momentaneamente, mas o trem ainda está acorrentado lá. Está lá acorrentado, vez ou outra vai desenterrar o defunto. Então o perdão genuíno só está disponível para aqueles que creem que foram perdoados. Enquanto você não crê que sua dívida com Deus foi quitada, como que você vai quitar dos outros? E aí então eu falei, preguei e tal, e aí no final ela aceitou que ela precisava, então, ter um encontro com Deus, porque ela não o conhece ainda, e ela tem muita gente que ela achou que tinha perdoado. Mas você sabe, é a questão da natureza, não tem jeito. Você vai ser generoso porque agora faz parte da sua natureza. Você vai perdoar porque faz parte da sua natureza. A felicidade não é algo exterior que você ingere, é algo que você jorra, né? Porque vem do interior, né? O Senhor Jesus falou isso para a mulher samaritana, né? Eu vou colocar dentro de você uma fonte. Se você souber quem é que está te pedindo de beber, você que me pediria, eu colocaria dentro de você uma fonte a jorrar. Aí logo depois os discípulos, engraçado, né? Porque você imaginando a situação, os discípulos ficaram com ciúmes. E eles falaram, ai, chefe, eu não estou te entendendo, nós estamos contigo 3 anos e não tem nenhuma torneirinha aqui. Ó. Você acabou de encontrar, a mulher já pôs uma fonte dentro dela. Aí Jesus falou, não, para vocês fluirão rios de águas vivas. Uau, rios é mais poderoso que uma fonte, uma biquinha, né? Então você vê, não é algo exterior que vai ser ingerido, é algo interior que vai jorrar, que vai brotar, que vai fluir. Essa é a nossa natureza. Então, hoje, para você é natural prosperar, para você é natural ter boas notícias, né? Aquela coisa assim, saber que ganhou uma audiência, para você virou natural. Não porque você é bom advogado e deu conta de ganhar, é porque faz parte da sua natureza ser abençoado. Receber boas notícias, as coisas darem certo, você ter portas abertas, né? Então, quando você entende isso, fica natural prosperar, desfrutar, viajar. Antes da gente começar a gravação, você estava falando de viagem, né? Você ficou um prazo bom viajando, né? O tanto que... Por quê? Porque Eclesiastes 5 está se cumprindo na sua vida, né? Quando aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e deu poder para delas comer. Isso é dom de Deus. Olha que bênção.
Você ganhou o recurso, mas recebeu poder para desfrutar do recurso. Porque tem gente que tem muito mais dinheiro do que você, mas não desfruta da vida igual você desfruta. Porque é um dom de Deus, Deus te deu, é natural, né? Então, louva a Deus, viu, Hanib? Louva a Deus pela sua vida. Te conheci em 2007. Você não estava ainda milionário, mas visitou a célula que eu era membro, né, quando eu converti a célula do Alex. Você foi lá dar o testemunho e não era disso, de riqueza, porque você ainda não era rico. Em 2007 você estava ensaiando prosperar, você tinha corolado, né, naquela época. Tinha. E aí você foi dar o testemunho de evangelismo. Eu lembro como hoje, o tanto de gente que você tinha ganhado para Jesus e que estavam se tornando pastores, né, de discípulos, de gente que andou com você e que agora estavam respondendo o chamado. Eu queria encerrar com você falando disso, né, porque eu acho que esse também é um tesouro que Deus te deu, né, Hanib? A quantidade de gente que você ganhou, quantidade de gente que você discipulou, liderou, quantidade de gente que virou pastor, né, de testemunho de igrejas foram abertas. Eu queria que Deus fosse glorificado através da sua vida com esse testemunho também. Pastor Rafael, Deus, ele tem expectativa que nós possamos gerar Cristo nos irmãos, consolidar mesmo, edificar os irmãos, né? Porque quando Paulo fala que ele sofria dores de parto para ver Cristo, que assim uma semelhança muito interessante, né? A disposição de Paulo para ver Cristo formado nos irmãos. E durante muito tempo eu discipulei, liderei, tive, agora que eu estou voltando novamente, devido a toda essa turbulência, mas quantos irmãos não foram consolidados através de mim, irmão? No meio de toda esses testemunhos, eu marcava consolidação lá na igreja. Eu sempre marquei na igreja para as pessoas acostumar com o ambiente. Eu sempre enchia as pessoas de palavra, porque eu sabia que quem ouve a palavra gera fé. Sempre vi no ambiente da igreja um momento profético. Nós vivemos um avivamento tão sobrenatural que o Marcos Nogueira, o sonho do Marcos Nogueira, irmão, era dar aula. Ele virou diretor do seminário. O sonho do Lucas Nogueira era ministrar louvor. Eu cheguei a falar para o pastor Aloysio, são meus contemporâneos. Todos os meus contemporâneos que responderam a Deus foram honrados em alguma área. Deus levantou todos. Eu queria prosperar, Deus superabundou na minha vida. O Lucas queria ser ministro de louvor, ministrou no Serra Dourada, louvor. Então, todos os meus contemporâneos, eles foram poderosamente honrados. Quantos pastores não foram formados através de mim, né? Ixi, o pastor Marcos Nogueira foi meu discípulo, o pastor Roberto foi meu discípulo. Ixi, se eu for contar aqui, são diversos. Quantas esposas de pastores que estão casados porque eu fiz arranjo? A esposa do pastor Rafael. Casamenteiro. Então, há um mover na vida da igreja, há um mover. Nós temos, pastor Rafael, não existe lugar nenhum que tenha o que nós temos disponível, irmão. É muita palavra que nós temos para beber, muito rio, sabe? Nós precisamos aproveitar disso. E quando nós ouvimos, nós nos alimentamos, nós crescemos em Deus e Deus libera porções, né, cada vez mais. Aleluia. Amém, querido Hanib. Glória a Deus pela sua vida, por seu testemunho. Você já pode preparar aí que de tempo em tempo eu vou te procurar para a gente atualizar. Aí vai ficar mais fácil, porque daí a gente vai do último podcast até a nova gravação, vai ficar mais fácil. Amém. Mas com certeza ainda tem muito mais para Deus fazer na sua vida. Eu vou me alegrar de testemunhar tudo isso, né? Recentemente você virou escritor, né? Lançou o primeiro livro, agora já está envolvido no segundo, agora já está aqui gravando podcast, e eu quero declarar que ainda muito mais coisas o Senhor vai fazer na sua vida, e eu vou me alegrar. Você sempre vai encontrar aqui alguém que você pode testemunhar, porque eu me alegro. Choro com quem chora, mas eu dou risada com quem dá risada também. Amém, pastor Rafael, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Eu também vou entrar nesse mover da rede social, compartilhar, ministrar, porque agora eu tô no mercado financeiro, Deus fazendo vários milagres, assim, me dando... Já estudava há mais de 8 anos, né? Então, os milagres que Deus tem feito para um novo tempo, sabe, pastor Rafael? Um novo tempo. Amém. Deus te abençoe, meu querido Hanib, e você que está aqui nos assistindo,
compartilha, transborda, coloca esse testemunho para que todo mundo que você conhece possa assistir, ser edificado e ganhar fé para crer que se Deus fez na vida do Ranib, fez na minha, vai fazer na sua também, em nome de Jesus. Obrigado, querido Ranib. Fica na paz, meu irmão. Amém, pastor Rafael. Um abraço a todos. Deus. Abraço, com Deus, mano.